Rio de Janeiro, 1945. No Palácio do Catete, Getúlio Vargas comandava um país sob forte controle político, com censura, centralização de poder e um discurso nacionalista muito bem ensaiado. Ao mesmo tempo, do outro lado do oceano, jovens brasileiros de sotaques diferentes, vindos do interior, das capitais, das serras e do litoral, avançavam pelas montanhas da Itália usando a farda da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para combater exatamente o tipo de regime autoritário que lembrava em muitos aspectos o sistema político que existia no Brasil. E é aqui que essa história fica realmente interessante. Porque a pergunta não é só por que Getúlio enviou soldados brasileiros para a Segunda Guerra. A pergunta mais incômoda é outra. Por que, conforme a guerra chegava ao fim, esses mesmos soldados passaram a representar um problema político para o próprio governo que os enviou? Não era um medo simples. Não era o receio de ver um pracinha batendo a porta do catete. Era algo muito maior. Vargas não temia os soldados apenas como homens armados. Ele temia o que eles simbolizavam quando voltassem. Temia a imagem, temia a comparação. Temia o peso moral de milhares de brasileiros que haviam cruzado o Atlântico para lutar contra governos fechados, voltando para um país que ainda vivia sem democracia plena. Esse é o coração da história. Em 1937, Vargas havia consolidado o Estado Novo, um regime autoritário que dissolveu partidos, ampliou o controle sobre a imprensa e concentrou decisões no executivo. Era um governo que falava em ordem, modernização, trabalho e unidade nacional. E funcionava, em boa parte, pela narrativa. O brasileiro comum precisava enxergar o governo como indispensável, forte e incontestável. Só que a Segunda Guerra mudou o cenário. Quando o Brasil se aproximou dos aliados e decidiu entrar no conflito, o governo passou a defender no exterior valores que, dentro de casa, eram muito mais limitados. Essa contradição não desaparecia com propaganda. Pelo contrário, ela crescia. Os pracinhas que embarcaram para a Itália não eram apenas soldados. Eram brasileiros que saíam de um país controlado para viver, ainda que em plena guerra, uma experiência internacional transformadora. Eles conviveram com tropas americanas, ouviram idiomas diferentes, viram vilas italianas sendo reconstruídas, perceberam como a guerra era apresentada como uma luta contra o autoritarismo e, acima de tudo, passaram a fazer parte de uma aliança que falava o tempo todo em liberdade, reconstrução e futuro. É claro que ninguém embarcou num navio em 1944 pensando em voltar cientista político. O foco deles era sobreviver, cumprir missão, representar o Brasil e fazer o dever de soldado. Mas a experiência muda as pessoas mesmo quando elas não saem procurando mudança. Imagine a cena. Um jovem brasileiro, que talvez nunca tivesse saído do próprio estado, agora caminhava por cidades italianas destruídas pelo conflito, encontrava civis esperando libertação, ouvia oficiais estrangeiros falarem em derrotar o fascismo e percebia, na prática, que o Brasil fazia parte de um debate mundial muito maior do que o rádio oficial mostrava. Aqueles homens não estavam mais presos ao horizonte local. Eles tinham visto o mundo. E um soldado que vê o mundo volta diferente. A FEB também tinha outra característica que tornava tudo mais sensível para o governo. Ela reunia um Brasil muito real. Havia mineiros, paulistas, cariocas, nordestinos, sulistas, homens simples e homens mais escolarizados, gente que mal conhecia frio e de repente estava diante da neve italiana. Eles falavam diferente, pensavam diferente, tinham histórias diferentes, mas estavam juntos sobre a mesma bandeira, recebendo treinamento, disciplina e reconhecimento internacional. Isso criava algo poderoso, identidade nacional concreta, vivida na prática, não só repetida em discurso. Para um governo autoritário, isso podia ser útil enquanto a tropa estava longe e servia como símbolo patriótico, mas podia se tornar delicado quando essa mesma tropa voltasse para casa com prestígio. Porque soldados vitoriosos não trazem apenas medalhas, trazem comparação. Eles passam a comparar organização com improviso, liberdade com censura, debate com silêncio, participação com obediência. E mesmo quando não fazem isso em discursos inflamados, fazem com a própria presença.
Um pracinha andando pela rua de uniforme já era um lembrete vivo de uma pergunta desconfortável. Se o Brasil foi lutar contra regimes autoritários na Europa, por que mantinha um regime autoritário em seu próprio território? Essa pergunta não precisava ser gritada em praça pública para causar efeito. Bastava circular em voz baixa, em estação de trem, em barbearia, em jornal, em quartel, em conversa de família. E é por isso que o temor de Vargas precisa ser entendido do jeito certo. Não era medo de insubordinação imediata, era receio de desgaste político, era medo do significado daqueles homens, era a percepção de que a FEB, sem querer, carregava de volta ao Brasil uma ideia perigosa para qualquer governo centralizador. A ideia de que o mundo estava mudando e o país talvez também precisasse mudar. Enquanto isso, na Itália, os pracinhas construíam uma imagem cada vez mais forte. Nas visas libertadas, surgiam cumprimentos, bandeiras, crianças observando aqueles brasileiros de farda com curiosidade, padres agradecendo, moradores oferecendo pão, café, abrigo, pequenos gestos. O pracinha não voltaria só com lembranças do combate, voltaria sabendo que, em algum lugar do mundo, foi visto como libertador. E isso muda a postura de qualquer homem. Agora imagine esse homem retornando ao Brasil e encontrando um ambiente onde a política continuava cercada, a imprensa ainda carregava marcas de censura e o Estado tentava controlar a narrativa nacional. É aí que a guerra externa começa a se transformar em crise interna. Conforme 1945 avançava, o mundo inteiro começava a perceber que a guerra estava entrando em sua fase decisiva. As imagens da Europa, os comunicados oficiais, os mapas nos jornais e a movimentação diplomática já mostravam que um ciclo histórico estava se encerrando. O problema para Vargas é que esse encerramento não acontecia só nos campos de batalha. Ele acontecia também no terreno das ideias. Vencer o fascismo e o nazismo não era apenas derrotar exércitos, era tornar o autoritarismo um modelo cada vez mais difícil de defender publicamente. No Brasil, isso tinha um peso imenso. O Estado Novo havia se sustentado por anos com a promessa de estabilidade, desenvolvimento e ordem. E de fato, Vargas era uma figura política habilidosa, popular em muitos setores e central na construção de um Estado mais moderno. Mas a guerra mudou o vocabulário do mundo. Depois dela, liberdade política, participação popular, eleições e abertura institucional ganharam um novo valor simbólico. O discurso do pós-guerra não combinava com regimes fechados, e os pracinhas estavam voltando justamente nesse momento. Eles eram o elo visível entre o Brasil interno e o mundo externo. Não era mais possível tratar a realidade internacional como algo distante. Aqueles homens tinham estado lá, tinham marchado ao lado de tropas aliadas, tinham ouvido outros oficiais, tinham enfrentado o inverno europeu, tinham participado de operações importantes e agora retornavam com autoridade moral para falar sobre o que viram. Isso, para o governo, exigia cuidado. Por isso, uma das chaves para entender o período é observar o esforço de enquadramento. O retorno dos pracinhas precisava ser celebrado, claro. Ignorá-los completamente seria impossível e politicamente desastroso. Mas também precisava ser administrado. Um grupo de milhares de veteranos, admirados pela população, com experiência internacional e sentimento de missão cumprida, podia se transformar facilmente em referência para setores civis e militares insatisfeitos com o Estado Novo. A solução, então, não foi confronto aberto, foi dispersão. Em vez de permitir que a FEB se consolidasse como um grande corpo político e simbólico dentro do país, o caminho mais seguro era acelerar a desmobilização, diluir a coesão do grupo e reduzir o tempo em que aqueles homens permaneceriam reunidos, fardados e visíveis como força nacional organizada. Quanto mais rápido cada um voltasse à sua cidade, ao seu trabalho, à sua rotina, menor o risco de a experiência coletiva virar movimento. E isso revela muito. Porque governos seguros de si adoram símbolos. Já governos inseguros tentam controlar quem pode representar a nação. Os pracinhas eram grandes demais para serem apagados e livres demais para serem totalmente absorvidos pela propaganda. O mais curioso é que o temor político em torno da FEB não vinha necessariamente de discursos radicais feitos por soldados. Vinha do efeito social da existência deles. Um ex-combatente chegando ao porto, descendo a escada do navio, reencontrando a família, aparecendo no jornal local,
contando que o Brasil lutou ombro a ombro com outras nações, já era suficiente para ampliar o repertório de imaginação do país. O pracinha trazia notícias, comparações, histórias e, principalmente, prestígio. Numa época em que a informação circulava de forma mais lenta, isso tinha um impacto enorme. Pense no poder de uma fotografia em preto e branco. Um grupo de brasileiros na neve italiana. Um jipe com estrela branca. Uma bandeira do Brasil erguida numa cidade estrangeira. Um jornal estampando o retorno de veteranos. Um praça com condecoração no peito e olhar cansado de quem viu o mundo mudar. Cada imagem dessas dizia ao país inteiro: o Brasil participou da grande história do século. E quando um povo sente que participou da grande história, ele começa a exigir um lugar maior dentro dela. Getúlio percebia isso. Os militares também. A elite política também. O fim da guerra iria reorganizar o tabuleiro interno, e a FEB era uma peça importante porque desmontava a desculpa da excepcionalidade. Durante anos, regimes autoritários justificaram sua permanência alegando necessidade, estabilidade, proteção contra o caos. Mas depois da guerra, esse argumento começou a perder força. O mundo olhava para frente. Além disso, havia outro detalhe fundamental. Os pracinhas não voltavam derrotados, humilhados ou isolados. Voltavam com o respeito conquistado em campanha. E o respeito internacional pesa muito dentro de um país periférico tentando afirmar sua identidade. A FEB mostrava que o brasileiro podia operar em cenário global, podia cumprir missão complexa, podia ser reconhecido por aliados poderosos e podia deixar marca fora de casa. Isso alimentava a autoestima nacional. Só que autoestima nacional demais, quando não controlada pelo governo, pode virar pressão por mudança. Nesse ambiente cresciam no Brasil as demandas por abertura política, anistia, reorganização partidária e eleições. Intelectuais falavam mais, jornais ampliavam o debate, oficiais avaliavam os rumos do país. A guerra havia acelerado o relógio da política. O Brasil de 1945 já não era o Brasil de 1937. É importante dizer uma coisa com honestidade histórica. A FEB não derrubou sozinha o Estado Novo. A história real é mais complexa. Houve pressão internacional, mudança no cenário militar, rearranjo dentro das Forças Armadas, ação de opositores civis e desgaste natural do regime. Mas seria um erro enorme imaginar que os pracinhas foram apenas figurantes. Eles ajudaram a tornar insustentável a velha encenação. Porque depois que milhares de brasileiros atravessaram o oceano para lutar contra o autoritarismo, a permanência de um regime autoritário no Brasil passou a soar contraditória demais. E contradições, quando ficam visíveis para muita gente ao mesmo tempo, costumam encurtar a vida de qualquer governo. Quando os navios começaram a trazer os veteranos de volta, o país não recebia apenas soldados, recebia testemunhas de uma nova era. Havia cenas emocionantes nos portos e nas estações, famílias esperando com ansiedade, mães procurando rostos conhecidos na multidão, crianças vendo pela primeira vez um pai ou irmão em uniforme de campanha, repórteres anotando nomes, fotógrafos buscando o ângulo da volta, bandas militares, abraços, bandeiras, lágrimas discretas e aquela sensação difícil de explicar de que o Brasil estava se reencontrando consigo mesmo. Mas por trás da recepção existia uma disputa silenciosa pela narrativa. Quem eram aqueles homens para o país? Heróis da nação? Instrumentos do governo? Prova da modernização do Estado? Sinal de que o Brasil havia amadurecido? Ou lembrete incômodo de que a guerra lá fora tornara a política aqui dentro velha demais? Vargas sabia que a resposta a essa pergunta podia definir o futuro. Por isso, o problema central nunca foi a valentia do soldado no sentido militar. O que preocupava era o capital simbólico da FEB. O pracinha voltava legitimado. Não era um teórico, não era um opositor comum, não era um crítico de gabinete. Era alguém que tinha servido ao país em cenário internacional. Isso dava ao veterano uma espécie de autoridade moral espontânea. Mesmo sem fazer discurso, ele já dizia muita coisa. Dizia que o brasileiro era capaz de enfrentar desafios enormes. Dizia que o país podia ocupar um espaço mais digno no mundo. Dizia que o patriotismo não precisava de censura para existir. E dizia, acima de tudo, que lutar por liberdade no exterior e adiar liberdade no interior era uma conta difícil de fechar. A crise política de 1945 foi se formando nesse clima. O regime tentava se adaptar, liberar um pouco aqui, sinalizar mudança ali, reorganizar o discurso,
Mas a maré já não era a mesma. O pós-guerra exigia outra linguagem. O país queria eleições, queria partidos de volta, queria imprensa mais livre, queria respirar de outro jeito. E os veteranos, mesmo sem fazer tudo isso diretamente, faziam parte do ambiente moral que tornava a abertura inevitável. Quando Vargas caiu em outubro de 1945, não foi por causa de um único fator, mas o retorno da FEB havia ajudado a empurrar a história. Aqueles homens escancararam a contradição do período, mostraram que o Brasil podia se apresentar como defensor de um mundo mais aberto e justamente por isso ficava cada vez mais difícil manter internamente um sistema político fechado. Essa é a razão pela qual o título deste vídeo faz sentido. Getúlio Vargas temia os soldados da FEB não porque esperassem um motim cinematográfico, mas porque entendia o peso político deles. Temia o exemplo que carregavam, temia a pergunta que inspiravam, temia a comparação entre o Brasil que eles ajudaram a defender no exterior e o Brasil que encontrariam ao voltar. No fundo, Vargas temia a transformação silenciosa produzida pela experiência, porque experiência muda a linguagem, muda a postura, muda a expectativa. Um homem que atravessa o Atlântico, enfrenta o inverno europeu, convive com tropas estrangeiras, entra em cidades devastadas pela guerra e volta reconhecido como parte de uma força vitoriosa, dificilmente retorna o mesmo. E quando isso acontece com milhares ao mesmo tempo, o país inteiro também muda um pouco. Talvez essa seja a parte mais bonita e ao mesmo tempo mais esquecida da história da FEB. Os pracinhas não foram importantes apenas nas montanhas da Itália. Eles também foram importantes no retorno. Foram importantes no choque de realidade que produziram, na dignidade que trouxeram, no orgulho nacional que despertaram, na prova concreta de que o brasileiro podia estar à altura de um evento decisivo da história mundial. E aqui existe uma ironia poderosa. O governo enviou aqueles homens para representar o Brasil. Eles cumpriram a missão tão bem que voltaram representando um Brasil maior do que o próprio governo estava preparado para aceitar. Um Brasil mais confiante, mais conectado ao mundo, mais consciente de si, mais difícil de enquadrar. Por isso, quando a gente olha para a FEB hoje, não deve enxergar apenas batalhas, mapas, uniformes ou datas. Deve enxergar uma geração que atravessou o mar e voltou carregando o futuro. Uma geração que serviu em combate, mas também serviu como espelho para o país. Um espelho desconfortável para quem mandava, porque refletia a pergunta que todo regime autoritário evita ouvir: até quando? No fim das contas, o maior temor de Vargas talvez não fosse a força dos pracinhas em si, mas o fato de que eles tinham se tornado prova viva de que o Brasil podia ser mais do que um projeto controlado de cima para baixo. Eles eram a imagem de um país plural, corajoso, improvisador, disciplinado quando necessário, e orgulhoso sem precisar pedir licença. E isso, para qualquer poder excessivamente centralizado, sempre parece perigoso. Se essa história te fez olhar para a FEB por um ângulo diferente, então vale lembrar, os pracinhas não foram apenas personagens de guerra, foram protagonistas de uma virada brasileira. Homens que saíram do país como soldados e voltaram como símbolo. Homens que ajudaram a encerrar uma guerra no exterior e, sem planejar isso, aceleraram o fim de um ciclo político no Brasil. Talvez por isso, a memória deles mereça muito mais do que uma menção rápida em livro didático. Mereça mais do que um desfile ocasional. Mereça mais do que um comentário de passagem. Mereça ser contada com a grandeza que teve. Porque às vezes, a parte mais forte da história não está no momento em que os homens partem. Está no que eles fazem um país enxergar quando regressam. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curte vídeos de história com esse tipo de abordagem, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. E se quiser, comenta aqui embaixo qual outro tema da história do Brasil você quer ver com esse mesmo olhar mais profundo e menos óbvio. Valeu e até o próximo vídeo.